Ano do Senhor de 1139, nos campos áridos de Ourique, ao sul do que viria a ser chamado Portugal, um jovem líder cristão se prepara para enfrentar uma força inimiga muito maior. Seu nome, Afonso Henriques, filho de nobres, neto de reis, comandante de um condado recém-emancipado e cercado por incertezas, ele marchava em direção ao desconhecido. O que ali aconteceu se tornaria um dos episódios mais enigmáticos e simbólicos da história portuguesa e da cristandade ibérica. Uma vitória inesperada, uma visão mística, um juramento eterno. No século XII, a Península Ibérica era um mosaico de reinos em guerra. Ao norte, os reinos cristãos travavam a reconquista, uma longa campanha para retomar os territórios ocupados há séculos pelos mouros. Ao sul, o poder islâmico ainda era dominante. O condado portucalense, núcleo do futuro reino de Portugal, era então vassalo do Reino de Leão, governado inicialmente por Henrique de Borgonha, cavaleiro francês que se casou com Teresa, filha do rei Afonso VI. O condado ganharia nova direção com o nascimento de seu filho, Afonso Henriques. Educado por clérigos e sob forte influência da igreja, Afonso se destacou desde cedo como guerreiro. Em 1128, aos 19 anos, rompeu com a própria mãe e com a autoridade leonesa após a Batalha de São Mamede. Ali começou sua luta pela independência política de Portugal. Mais do que uma ambição social, essa luta era vista dentro de um contexto espiritual. A reconquista para os cristãos não era apenas um conflito territorial, era uma missão sagrada. Naquele tempo, os símbolos da fé e da espada caminhavam juntos. Ordens religiosas, militares, como os templários, já atuavam em território português, defendendo castelos, construindo igrejas e apoiando a causa cristã. Afonso Henriques contou com o apoio dessas ordens e também com a bênção de importantes figuras da igreja, como Dom João Peculiar, arcebispo de Braga, e São Teotônio, seu conselheiro e primeiro santo português. Em 1139, ao sul de Tejo, Afonso lidera uma campanha ousada contra os mouros. Estaria em desvantagem numérica, mas ali no campo de Ourique, algo extraordinário aconteceu, algo que instalaria para sempre o destino de Portugal e o colocaria sobre uma nova direção que se pretendia divina. Era a véspera da batalha, o exército de Afonso Henriques estava cercado, os mouros reuniam 4 reis aliados, liderando milhares de homens. Muitos dos seus estavam tomados pelo medo. A guerra parecia perdida antes mesmo de começar. Sozinho em sua tenda, Afonso se recolheu em oração. Diante de si, um livro com o Antigo Testamento. Leu ali a história de Gideão, o juiz de Israel, que com apenas 300 homens escolhidos por Deus, venceu um exército muito maior. Então orou dizendo: Vós sabeis, Senhor Jesus Cristo, que por vosso amor faço esta guerra contra os vossos inimigos, e que na vossa mão está dar-me, a mim e aos meus, fortaleza para que vencemos aqueles blasfemadores de vosso nome. E então adormeceu sobre o livro. Foi então que teve uma visão. Um ancião apareceu em sonho e lhe disse: Afonso, confia, porque viverás e desbaratarás estes reis e quebrantarás os seus poderes, e o Senhor se te há de mostrar. Ao despertar, lhe chegou até ele João Fernandes de Souza, vassalo de sua câmara, e disse-lhe: Senhor, levantai-vos, estás aqui um homem ancião que quer vos falar. Afonso respondeu dizendo: Entre, se é fiel. E entrando o ancião onde ele estava, Afonso percebeu que era o mesmo que tinha visto em sua visão, ao qual lhe disse: Senhor, estás de bom ânimo, vencerás e não será vencido. És amado do Senhor, porque sobre ti e sobre os teus descendentes depois de ti tem posto os olhos de sua misericórdia, e até a 16ª, na qual se diminuirá a descendência, mas mesmo assim diminuída, o mesmo Senhor tornará a pôr os olhos e verá. Ele me manda dizer-te que tanto que ouvires esta noite que vem, tanto a campainha da minha eremida, na qual vivi 66 anos, entre os infiéis, guardado com o favor do Altíssimo, sairás do teu arraial, só e sem companheiros,
e mostrar-te-á a sua muita piedade. Ele o obedeceu com reverência e se pôs em terra, e venerou o embaixador a quem Deus o mandara. E estando em oração, esperando na segunda vigília da noite, Afonso ouviu o som da campainha, saiu armado e só, em direção ao oriente, e ali viu uma luz intensa, maior do que o sol, no centro dela a imagem de Cristo crucificado, à sua volta anjos em silêncio. Afonso se prostra em terra e chora, e disse-lhe a Jesus: Vós a mim, Senhor, porque quem já crê em vós, quereis acrescentar a fé? Melhor será que vos vejam os infiéis e creiam, e não eu com a água do batismo vos conheci e conheço pelo verdadeiro Filho da Virgem e do Padre Eterno. Em seguida ouve a voz de Cristo, clara e direta: Não te apareci desta maneira para te acrescentar a fé, mas para fortalecer o teu coração neste conflito e para estabelecer e confirmar sobre firme pedra os princípios do teu reino. Confia, Afonso, porque não somente vencerás esta batalha, mas todas as outras em que pelejares contra os inimigos da cruz. Tua gente acharás alegre para a guerra e forte, pedindo-te que com o nome de reis entres nesta batalha com o título de rei. Não duvides, mas concede-lhe literalmente o que te pedirem, porque eu sou o que faço e defaço reinos e impérios, e minha vontade é edificar sobre ti e sobre a tua geração depois de ti um império, para que o meu nome seja levado a gentes estranhas, e porque os teus sucessores conheçam quem te deu o reino. Fabricarás o teu escudo de armas com a divisa do preço com que comprei o gênero humano e com que fui comprado pelos judeus, e ser-me-á um reino santificado, puro na fé e pela piedade amado. Ao ouvir isso, Afonso, prostrado em terra e adorando, responde: Senhor, por que merecimento me anunciais tanta piedade? Farei o que mandais, e vós ponde os olhos de misericórdia em meus descendentes, como me prometeis, e a gente de Portugal guardai e salvai. E se contra eles algum mal tiverdes determinado, antes o convertei todo em mim, e a meus sucessores, e o meu povo, que amo tanto como único filho, absolverei. Consentindo o Senhor, disse: Não se apartará deles, nem de ti, alguma hora minha misericórdia, porque por eles tenho aparelhado para mim grande sementeira, porque os escolhi por meus semeadores para terras muito apartadas e remotas. E dizendo isto, desapareceu, e ele, cheio de confiança e suavidade, retornou ao exército. No dia seguinte, a batalha aconteceu, Afonso venceu, e ele mesmo, segundo os cronistas, seus guerreiros o aclamaram rei de Portugal, não por ambição política, mas por fidelidade a uma missão espiritual. A visão de Ourique não foi apenas um consolo pessoal para um guerreiro aflito, foi um selo divino, uma proclamação de que Portugal não nascia de uma mera disputa territorial, mas de uma vocação, uma missão. O juramento de Afonso Henriques, selado diante de bispos, vassalos e monges, ecoava as alianças do Antigo Testamento, como Moisés no Sinai, como Davi ungido por Samuel. A fé se tornava o fundamento do poder, a cruz o estandarte e o reino um instrumento de evangelização, um império para levar o nome de Cristo a terras muito remotas. O escudo que Afonso mandou forjar dizia tudo: os 5 escudos pelas 5 chagas de Cristo, as 30 moedas pelo preço da traição, e no topo a serpente de Moisés, símbolo da salvação erguida sobre o madeiro. Portugal assumia desde o início a identidade de um povo separado para Deus, um reino pequeno, cercado de gigantes, mas confiado à misericórdia divina. E o Senhor respondeu com fidelidade, e o reino resistiu. Foi reconhecido pela Santa Sé, firmou aliança com ordens religiosas e aos poucos consolidou-se como bastião da fé na Península Ibérica. O sangue e a espada sim foram usados, mas o que os guiava era mais do que uma conquista. Era vocação. Do juramento de Ourique nascia uma linhagem de reis que se viam antes como defensores da fé do que como donos da terra. Nascia também o ideal do reino de Cristo na terra, o que seria levado séculos depois além mar, até os confins da terra.
O reino de Portugal não se ergueu sozinho. Ao lado do rei, empunhavam a cruz e a espada os monges e cavalheiros consagrados a Deus. As ordens religiosas foram um braço espiritual e militar na nova nação. A Ordem dos Templários teve papel decisivo nos primeiros anos da Reconquista. Em troca de terras e privilégios, ofereceram ao rei proteção, estratégia militar e fidelidade à causa cristã. Eram monges guerreiros voltados à pobreza, castidade e obediência, mas com espadas consagradas. A sua presença em Portugal não era casual. Eles reconheciam em Afonso Henriques um rei piedoso, digno de confiança. E ao lado dos cavalheiros estavam os monges. São Teutônio, primeiro prior do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, era conselheiro pessoal do rei. Homem de oração e austeridade, foi a alma espiritual da corte nascente. Era dele o conselho, a oração, o discernimento. Muitos o consideravam um verdadeiro fundador espiritual do reino de Portugal. Suas palavras guiavam decisões de guerra e de paz. Mosteiros não eram apenas centros de fé, mas fortalezas do saber e da cultura. Copiavam as escrituras, catequizavam os povos, formavam a consciência cristã na nação. Portugal nasceu à sombra dos mosteiros e à luz do Evangelho. Com o apoio das ordens, os militares do reino se expandiram, não apenas para recuperar a terra dos mouros, mas para consagrá-las a Cristo. Ao romper da manhã, o exército cristão marcha com um novo ânimo. Afonso está à frente não apenas como comandante, mas como rei. Os mouros são derrotados e no campo de Ourique, entre sangue e poeira, nasce mais do que uma vitória, nasce um reino, selado não por conquista apenas, mas por promessa divina. Afonso jura diante dos seus que viu o Senhor, que recebeu dele um mandato e que Portugal será a terra da cruz, uma nação chamada a semear a fé entre os povos. O escudo real trará desde então as 5 chagas de Cristo e as 30 moedas, símbolo do preço da redenção. Não será um reino qualquer, será um reino consagrado, um povo com missão, um rei que não esqueceu quem o chamou. E se você gostou deste episódio e quer continuar essa jornada pelos mistérios e pela missão espiritual de Portugal e do Brasil, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Eu sou Lohane Werneck e no próximo episódio vamos mergulhar ainda mais fundo nessa história que poucos conhecem, mas que pode mudar a forma como você vê o destino da nossa nação. Compartilhe com quem ama a história e quer resgatar as raízes da Terra da Cruz. Até lá e que Deus te abençoe!